Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, pois é muito importante você se inscrever, compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Também pedir para eles se inscreverem. Faça também o seu comentário, toque o sininho para que toda vez que editarmos um vídeo aqui, você possa receber a notificação, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Nosso canal é um canal com vários tipos de vídeos, mensagens, escola bíblicas como essa, defesa da fé, vídeos na área da família e também louvores. Então, assim você nos acompanhando no YouTube, você poderá ser instruído pela palavra de Deus. O resumo da aula de hoje é o primeiro projeto de globalismo, né? Ou seja, global. Esse foi o intento do começo da história bíblica na Torre de Babel e é o mesmo que estão projetando para uma próxima época, a qual saberemos e veremos que é o intento do anticristo através desta aula. Mas graças a Deus, eu e você, a noiva de Cristo, não estaremos mais nessa terra. Quero deixar alguns versículos de parâmetro antes de começar a aula. Gênesis 9, 1, 7, a multiplicação da família de Noé. Gênesis 9, 22, a apostasia de Cã. E Gênesis 9, 29, a morte de Noé. Gênesis 10, 8, 9, a ascensão de Nirode. Gênesis 11, 1, 10, a tentativa da unificação global. E Gênesis 12, 1, 2, a chamada de Abraão. Nosso textuário está baseado em Gênesis 11, 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática diz: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Nossa leitura bíblica está baseada em Gênesis 11, do 1 ao 9, que nos diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolo e queimemo-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edificamos-nos uma cidade e uma torre, cujo gume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é como um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. E por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aqui está a narração, né, da história bíblica de Babel. E, como eu disse, veremos nesta aula
que é o mesmo intento a qual o anticristo, pelo seu espírito satânico, tem inspirado muitas pessoas na atualidade do século 21, a qual vivemos, para que haja e faça do mesmo modo. Na introdução da aula de hoje, estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num lugar sobre um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. E finalmente constataremos como o Senhor deu início à linguagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender mais esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributada toda a glória. Amém? Então, que o Senhor realmente nos faça entender e compreender o seu grande projeto para a humanidade. Não esse projeto falido do anticristo, aonde se afronta a tudo aquilo que se chama Deus. Tópico 1. A segunda civilização humana. Nesse tópico veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Gênesis 9, 20 ao 29 nos traz este fato. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Por quê? Porque eles queriam formar um único povo, num único lugar e uma única língua. E a ordem de Deus, que tinha sido dado a Adão e depois dado a Noé, após o dilúvio, é enchei e multiplicai a terra. Eles não queriam multiplicar, eles queriam ficar em um único local. Por isso comprometeria o projeto de Deus a Adão e Eva e a Noé. Assim como a cultura cananita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. 1 Coríntios 15, 33. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começou a padecer, a perder o controle espiritual e moral sobre este. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja visto que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Gênesis 9, versículo 20 ao 24, traz-nos este relato. Sim, faltou muito pouco para que essa nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus filhos, descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desastinos. Gênesis 9, 29. O descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Gênesis 9, 7. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se
desobedientemente num só lugar, porque a ordem de Deus era para que eles povoassem a terra, enchessem a terra. Em Gênesis 9, 18, 29, há uma constatação do encadeamento do relato bíblico, do fato que estamos narrando. Noé embriaga-se com o vinho. Sua nudez foi vista pelo seu filho mais novo, Cã, desdenhou de seu pai a seus irmãos, mas este cobriu imediatamente a nudez de Noé. Ao recuperar os sentidos, Noé não deu sua bênção a Cã e concentrou a maldição a Canaã, seu neto, filho de Cão. E por lembrar que a descendência de Canaã foi marcada por moralidade aguda, sendo assim fonte de muita corrupção para o israelita. Esse relato trágico prepara o contexto simbólico que forjará a Torre de Babel e suas consequências. Então, Canaã foi cidade sempre idólatra, cidades que sempre trouxe prejuízo a Israel, os descendentes formados através do patriarca Abraão. O globalismo de Babel. Tópico 2. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Esse era o intento e o desejo deles na construção daquela cidade, daquela grande torre, a qual tocava o topo do céu, segundo o intento dos seus corações, a qual Deus decretou a derrota daquela ação maligna e desobediente à sua ordem. Levemos-nos em conta igualmente a seção de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Então, Nimrod cresceu-se muito, foi um grande empreendedor, mas diante de tudo isso foi alguém que também se afastou de Deus. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se um único povo. Gênesis 11:1. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente, o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino, logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 13, 6, 8. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Atos 1, 8. Então o anticristo, logo após o arrebatamento da igreja, iniciará o seu governo, iniciará a grande tribulação e intentará formar um só povo para o adorar e o reconhecer como Deus. Mas Deus também vai intervir, como ele interviu na Torre de Babel. Deus destruirá o anticristo juntamente com o seu exército, porque a ordem de Deus, agora com a nova nação, a nova semente, aquela resgatada pelo sangue do Cordeiro, é que o evangelho chegue em todas as partes do mundo, até o confim da terra, e que não fique preso apenas a um grupo específico. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Gênesis 6, 14 e 16. De tal forma construíram que o grande projeto, o grande barco, resistiu aos impentos do dilúvio. Por conseguinte,
a construção de uma cidade cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. O que o autor destaca aqui é muito importante. Os filhos de Noé não eram leigos, eram homens dotados, talvez até mesmo pelo Espírito de Deus, porque eles, juntamente com Noé, construíram o grande barco, a arca, a qual resistiu o dilúvio, a qual resistiu às tempestades durante todo aquele tempo que a arca passou a deriva sobre as águas, porque o mundo da atualidade dos seus antepassados havia sido destruído, toda a carne havia expirado, exceto Noé, seus filhos, mulher e nora e um casal de cada animal, como Deus havia ordenado que se colocasse na arca. Todas as demais pessoas que vieram da linhagem de Adão, que vieram da linhagem de Caim, da linhagem de Sete, morreram, né? Foram destruídos, foram afogados na água do grande dilúvio. Então o autor destaca que se eles tiveram tal capacidade para empreender uma arca, com tal estrutura, com tal organização e com tal força para resistir o dilúvio, o intento deles de construir uma arranha-céu não seria impedido se Deus não intervisse na situação. E por isso exatamente Deus foi contra esse projeto e destruiu o intento daqueles homens, confundindo as suas línguas e espalhando eles pelo mundo atual a qual eles viviam. O subsídio bíblico teológico traz-nos algo interessante, que diz que o cenário dessa história curta, mas intrigante, forma-se depois do dilúvio, com os descendentes de Noé, que se agruparam por uma língua comum e logo começaram a migrar para novos territórios. A história nos conta que em assembleia, os novos habitantes de Sinar tomaram uma decisão totalmente fora da vontade de Deus. O propósito da ação proposta é claro. Queriam fama, façamos-nos um nome, e desejavam segurança, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ambas as metas seriam alcançadas somente pelo empreendimento humano. O interesse principal deste povo estava numa torre, embora também houvesse a construção de uma cidade. A torre ia alcançar os céus. Isto é o que nos relata o relato bíblico. Esse era o intento, esse era o desejo do coração daqueles homens, daquele povo após o dilúvio. Tópico 3. A intervenção de Deus em Israel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Com a confusão de Babel, Deus cata aquela multidão que ali estava e espalha pelo mundo afora, por todos os continentes, para que não tivesse mais o intento de se ajuntar e de falarem só uma língua e de projetarem tais projetos de afronta a Deus. Foi aí que surgiu a língua chinesa, a língua japonesa, o árabe, o hebraico e tantas línguas como vemos hoje na nossa atualidade, o inglês, o francês, né? O próprio português, né? Que foi descoberto muitos anos depois deste episódio, mas já morava um povo aqui, porque os índios habitavam aqui, então não era uma terra deserta. Então essa historinha também mentirosa de que descobriu o Brasil não é verdade, tá? Que o Brasil já existia, embora não tivesse o nome Brasil, mas o local que moramos já existia. Então Deus espalhou povos para todos os lugares. Depois foram se formando novos povos, novas famílias,
e foram se migrando e viajando e indo cada época e cada dia mais longe para outras nações. Para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus, que era encher toda a terra e não só um lugar. A confusão das línguas, visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Simear confunde a língua daquela civilização. Gênesis 11, 5, 7. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens foi realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis 9:11, decide espalhá-la para que os homens separados um dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia, porque era exatamente o que estava acontecendo com aquele povo, com os descendentes de Noé. Eles estavam se apostatando de Deus e estavam achando que podia sobreviver sem Deus, como muitos nos dias atuais acham que pode sobreviver sem Deus. Grande engano do homem que pensa assim, pois a Bíblia diz que aquele que não acredita em Deus, que diz que Deus não existe, que ele não precisa de Deus, que ele sobrevive sem Deus, eles são nécios e loucos, porque nós jamais sobreviveremos sem Deus, pois foi Deus que nos deu a vida e soprou em nossos pais o fôlego de vida e o seu espírito. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Gênesis 11:9. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Mateus 28, 18, 20. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus 24, 14. Quando todo mundo ouvir o Evangelho, então virá o fim. Só que isso não é para a nossa época. Isso cumprirá-se totalmente após o arrebatamento da igreja, porque o versículo 24 de Mateus 14 diz sobre o reino, né? Reino milenar. Reino milenar é o reino de Cristo, onde ele reina 1000 anos. Então todo mundo terá ouvido o Evangelho de Cristo. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, Gênesis 11, 26, 30. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Gênesis 9, 26, Lucas 3, 23 e 38. Traz-nos a história da genealogia para chegar aí um dos descendentes, né, de Noé, de Adão, como Deus já havia prometido a Eva, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, como era o projeto de Deus de resgatar a humanidade, salvar a humanidade. Paulo teve essa grande revelação quando ele disse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão pecar, antes de haver dilúvio, antes de haver povo, antes de haver terra,
Deus projetou que o Cordeiro seria morto para salvar o homem que ele havia de criar. Ele sabia que o homem pecaria. Ele sabia que nós nos rebelaria contra o Senhor. Ele sabia que nós iríamos necessitar de um Redentor, de alguém que nos resgatasse e nos aproximasse de Deus. Subsídio bíblico teológico. O paganismo estava indiretamente envolvido nessa história, pois havia um ímpeto construtivo em direção ao céu, e o único verdadeiro Deus foi definitivamente omitido de todo o planejamento e de todas as metas. Mas Deus não estava inativo. Ele observava o que estava acontecendo e logo mostrou sua avaliação da situação. O homem não foi criado como ser independente de Deus. Ser a nossa imagem. 1:26, né? Que é o que Deus planejou quando criou Adão e Eva. Imagem e semelhança de Deus. Se é imagem, semelhança de Deus, o homem não pode viver sem Deus. A mulher não pode viver sem Deus. Significava que o homem estava dotado de grandes poderes e que era totalmente dependente de Deus para sua essência de vida e razão de ser. O julgamento de Deus logo manifestou essas ilusões para demonstrar que a unidade humana era superficial sem Deus. Ele introduziu confusão do som na língua humana. Imediatamente estabeleceu-se o caos. O grande projeto foi abandonado e a sociedade unida, mas sem temor de Deus, foi despedaçada em segmentos confusos. Em hebraico, um jogo de palavras, no versículo 9, é pungente, Babel. 9 significa confusão, e a diversidade de língua resultou em balbucios, ou fala ininteligível, ou seja, ninguém mais entendia o que um falava, ninguém compreendia o que um falava, né? Era uma enrolação de língua, né? Os filhos de Cão não entendiam o que os filhos de Jafé falavam, ou o que os outros povos e outras nações que haviam se formado não entendia mais. O pai não entendia o que o neto falava, o que o sobrinho falava, o que o primo falava. Estão perfigurando, né? Tentando nos achar mais ou menos o que aconteceu. É bem por aí. A confusão foi total, já que ninguém entendia ninguém. O que fez? Aquele que falava tal língua se reuniu em um lugar. O outro que falava essa língua se reuniu em outro lugar. E o outro em outro, e assim sucessivamente. Conclusão. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. Gênesis 9:7. Esse foi o intento e ordem do Senhor. E por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Mateus 28, 18 ao 20. Esta é a grande ordem à igreja. Esta é a grande ordem a mim e a você. Ide, tá? A expressão aqui é com o tom de ordenança. Não está perguntando, olha, pastor Paulo, você quer ir? Olha, irmão, você quer ir? Não. Somos obrigados a ir. Esta é a ordem do Senhor. Se não formos, somos rebeldes. Se não fazemos, somos rebeldes. Mas a ordem é no imperativo. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelização e missões, já Maranata, ora vem, Senhor Jesus, poderá cumprir e poderá fazer com que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja como prometido. Então,
se você quer que Jesus venha buscar a sua igreja, não podemos ser omissos à ordem do Senhor. Não podemos ser omissos ao mandamento do Senhor. Precisamos cumprir aquilo que o Senhor colocou como meta, como ordem para as nossas vidas. Amém? Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá Paulo.Delagnese, compartilhando os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp, também pedindo para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Temos mensagens edificantes aqui para a família, pois somos palestrantes na área de família. Temos mensagens na área da defesa da fé, pois somos palestrantes contra as falsas religiões. Temos aqui louvores, temos mensagens edificantes no nosso canal. Toque o sininho, faça o seu comentário, envie aos seus amigos e peçam para que eles se inscrevam, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?